Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos. Ao som da Ave Maria, que é sempre colocada aqui pelos moradores do condomínio às 18 horas, eu falo bem-vindos a todos, tá? Nós hoje falaremos mais uma vez sobre o mercado de trabalho, como é que é esse cenário na pandemia. Meu nome é Francisco César, para quem não me conhece. Eu sou responsável pela agência de encaminhamento no grau técnico Fonte Nova. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar essa live da melhor maneira possível. Façam suas perguntas, deixem as perguntas para o final, mas fiquem à vontade em trazer as suas questões, para que a gente possa ter um momento muito interessante, muito agradável, para que seja um melhor momento possível de conhecimento e de crescimento para vocês, tá? Eu vou trazer aqui Larissa Pocente, ela é psicóloga, uma parceira de longa data do grau técnico, pessoa muito querida, que hoje faz parte da Dom, ela é sócia da Dom. A Dom é uma empresa voltada, Dom PC é uma empresa voltada para recrutamento e seleção, assessoria, consultoria, que está no mercado e vai poder trazer boas informações, importantes informações para vocês. Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Larissa. Olá, boa noite. Boa noite. Muito Tá me ouvindo bem-vinda. bem? Perfeito. Está me ouvindo bem? Tô, tranquilo também. Maravilha. Espero que hoje seja uma live interessante, vai ser uma live interessante, que a gente possa discutir assuntos importantes para todos. Sim. O espaço é seu, se apresente, fique à vontade. Vou estar acompanhando as perguntas dos nossos alunos, dos convidados, para Uhum. que a gente possa, ao longo da live, estar trazendo, e no final, deixem, se possível, as perguntas para o final, para a gente deixar essa reta final para que a gente possa discutir dúvidas, informações que foram passadas ao longo da live, tá? Tá com você. Ok, obrigada. Acho que eu vou começar me apresentando um pouquinho da Dom, né? O que é que a gente vai falar hoje. Até porque, para esperar o pessoal chegar também, dá tempo também do pessoal estar entrando ainda na live. Meu nome é Larissa, como o Chico já falou. Eu sou psicóloga e sou sócia da Dom. Junto com mais duas amigas que são incríveis, Angelita e Lília. Como você falou, a gente na Dom tem várias vertentes de atuação, mas o nosso foco principal é o desenvolvimento profissional tanto de trabalhadores quanto de instituições, tá? É, a gente tem como foco também a valorização dos dons, né? Como a gente já fala na nossa empresa, o dom. Então, o dom das empresas, o dom do trabalhador enquanto ser humano. Então, o que é que a gente busca na empresa é promover justamente isso, né? Esses dons que tem nas relações de trabalho. Uma coisa importante é que a gente dá certificado. Então, todas as lives a gente dá dando certificado de 3 horas para todo mundo. Então, quem quiser o certificado. Hã? Boa dica, boa dica. É, a gente está fazendo isso desde a primeira live. Então, o pessoal gostou, a gente permaneceu. Então, todas as lives a gente dá um certificado. E no final da live é só mandar um direct pra gente lá no Instagram da Dom, com o nome completo e e-mail. Que aí até o fim da semana a gente produz os certificados todos e encaminha para todo mundo, tá? Mas, Uma coisa que é importante falar que trabalho é uma temática complexa, é uma temática densa e muito extensa. Então, a gente não tem como falar sobre trabalho, todas as nuances de trabalho em apenas 1 hora de live, né? Então, eu separei alguns tópicos e algumas questões para a gente pensar um pouquinho sobre essas mudanças. Inclusive, em uma dessas mudanças, a gente vai lançar um curso até o mês que vem, mais ou menos, sobre entrevistas de emprego nesse mundo pós-pandemia. Então, como se preparar e como a pessoa vai precisar se preparar desde o currículo até após a entrevista, nesse novo contexto, né, que a gente está vivendo agora. Então, fiquem ligados que até o próximo mês a gente está lançando esse curso e se reinventando também no mercado diante do que está acontecendo. Bom, a temática é sobre as novas vertentes, né, desse contexto de trabalho na pandemia. Então, a gente precisa entender primeiro o que é esse trabalho, né? Que trabalho é esse que a gente está falando? Que trabalho é esse que a gente precisa entender esse contexto do o que é que aconteceu para poder entender o que é que está acontecendo agora, o que é que mudou agora.
Então, eu separei dois eventos que eu acho importantíssimos para a gente entender essas transições do trabalho, que foi o primeiro lá em 2008, com a terceirização em larga escala. Então, foi um baque para muita gente, para muito trabalhador também, né? Veio como uma forma de facilitar para os empresários, como uma coisa boa, mas que a gente viu com algumas pesquisas que os trabalhadores que sofrem mais acidentes de trabalho são os terceirizados. Então, a gente precisa pensar como é que está esse trabalhador também, de lá até aqui, né? A terceirização, ela antes era só apenas para serviços gerais, call center, essas funções, mas depois da terceirização em larga escala, o empregador ele pode ter a maior parte do seu trabalhador como terceirizado. Então, como é que ficam essas relações de trabalho, né? A gente ouve muito falar sobre identidade, com qual empresa esse trabalhador vai se identificar. Então, como é que a gente está enquanto trabalhador, né? Depois disso, a gente veio com a reforma trabalhista, que, assim, eu concordo muito com vários autores quando ele fala que foi uma falácia no mundo do trabalho. Então, foi uma perda de direitos muito grande. O meu TCC foi sobre essas questões de trabalho e eu, a cada vez que eu pesquisava, eu ficava revoltada com as coisas que eu lia e entendendo, meu Deus, como é que a gente não se mexeu? Vamos se mexer. Diga aí. Sendo que está sendo votado entre hoje e essa semana a questão da carteira verde e amarela, que você deve conhecer bem o crime. A gente respira fundo. E aí é uma coisa que eu também vou falar, né? Sobre o papel enquanto trabalhador nas nossas lutas sobre os nossos direitos. Então, quando veio essa reforma, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já informava que quando havia essa reforma de trabalho nos países da América Latina, depois disso, surgiu uma desigualdade muito maior, surgiam precarizações muito maiores de trabalho, e aí eu ficava, meu Deus, como é que deixou acontecer uma coisa se já tem pesquisa acontecendo? Então, é um mundo político também que a gente também tem que entender um pouco, né, do que é que acontece. Na reforma, ela mudou mais de 200 pontos da nossa antiga CLT. Então, a gente teve uma alteração imensa, a gente teve perda de direitos imensas, né? E legalizações do que era antes ilegal. Então, aqueles acordos entre empresário e trabalhador, que às vezes não é tão benéfico para o trabalhador, acabou legalizando pela nova CLT, pela nova reforma de trabalho. Então, alterou jornada. Então, a gente que estava acostumado com determinada jornada, já vem intermitente, parcial, teletrabalho. O teletrabalho já existia, mas ele se configurou de uma outra forma. O intermitente, como é que esse trabalhador está lidando com essa questão de estar vinculado à empresa, mas a empresa liga num dia para trabalhar 2, 3, e aí retorna, não trabalha. Como é que fica, né? A saúde mental também desse trabalhador. A questão de férias, que... Diga. Tem um ponto interessante que eu acredito que do bojo de toda a reforma é algo que é muito sensível, que é acreditar que na relação entre empregador e trabalhador há um equilíbrio de poder e nunca há. Quando ele diz vai dar liberdade para que o empregador negocie com o empregado as condições do trabalho, o cara quer trabalhar, ele vai se submeter. Então, salário, carga horária, atividades, ficam comprometidos. Não dá para generalizar dizendo que toda empresa ela vai ser... como é que eu posso colocar? Ela vai trazer o seu trabalhador enquanto a melhores, piores condições possíveis. Não estou dizendo isso. Mas abre margem para isso. Abre margem para que o dono de uma empresa que ela não observe o seu trabalhador enquanto um componente importante da sua engrenagem, não entendendo ele como peça, mas como um componente importante. Como parceiro, né? Como parceiro, porque sem trabalhador não tem empresa, sem o empresário não tem trabalho. Então, é entender que as duas partes, ela tem fundamental importância naquilo ali. Mas que não existe, né? A gente vê que existe esse jogo de poder, que quem manda é o empresário, mas tira o trabalhador para ver. Quero ver a empresa se sustentar sem trabalhador. Então, é a gente também saber o nosso valor enquanto trabalhador. Por isso, é importante que, e aí para deixar você à vontade, é que quanto mais você que estamos escutando tiver uma formação sólida profissional, menos desequilibrado esse processo de relação com quem deseja seu trabalho. Quanto mais capacitado você está, menos desequilibrado esse processo. O desequilíbrio sempre vai existir.
e aí que eu digo que é muito complicado você colocar na lei que tudo será tratado entre o empregador e o funcionário, o empregado, o candidato. É muito complicado. Mas quanto Exato. mais você qualifica, menor, mais é o poder que você vai ter de trazer questões para esse tipo de discussão. Por mais que exista essa desigualdade que você colocou. Um ponto importante para essa reforma que aconteceu é que não diretamente, mas indiretamente afetou os sindicatos, né? Sim, Então, eu falo aqui sindicato como um órgão que ajude o trabalhador, que esteja do lado do trabalhador, porque a gente sabe que tem alguns sindicatos que às vezes pendam para o lado do empregador. Mas eu falo sindicato sim, que de fato é comprometido com o trabalhador, né? Então, se você enfraquece, Deju já fala isso há anos atrás. Se você enfraquece o trabalhador, ou o sindicato, você enfraquece a classe trabalhadora. E aí, como é que você vai ter força para poder solicitar essas mudanças, né? Um exemplo, assim, engraçado que aconteceu comigo sobre essa questão de sindicato, eu não conheço. Eu agora sei o que é, mas eu não tenho nenhuma afinidade com o assunto. Mas na época da faculdade, eu fui para um congresso, teve um presidente de um sindicato de algum outro estado daqui, que era de comunicação, algo assim, de telecomunicação, um sindicato desse. E ele falava com muito orgulho que eles conseguiram, mediante convenção coletiva, estabelecer a carga horária máxima de trabalho deles. Mesmo que na lei estava uma hora a mais, né, do que eles pensavam, eles conseguiram colocar. E aí eu saí de lá e disse, meu Deus, se a gente pode fazer isso enquanto trabalhador, por que a gente não tem piso salarial ainda? E aí eu cheguei na faculdade e perguntei aos professores, digo, a gente pode se juntar para conseguir botar nosso piso salarial? Porque para psicologia a gente tem concurso que é R$ 900 e tem concurso que é 3.000 para o mesmo cargo, para a mesma função, para os mesmos horários. Então não tem sim. um piso. E aí eles falaram, sim, a gente pode. Eu fiquei uma semana indignada. Como é que a gente não tinha o piso salarial ainda? E aí é uma questão que eu trago para a gente refletir. Qual o nosso papel enquanto trabalhador? O que é que a gente está Sim. buscando e como a gente está se mobilizando para mudar a nossa realidade? Né? Eu sei que não é fácil, o sindicato não é fácil, é político, tem que se organizar, é muito complexo, mas é possível, sabe? Se a gente tiver empenho, se a gente tiver pessoas que de fato queiram entrar nessa luta, é uma coisa que é possível, porque vários outros sindicatos fazem, né? E vários outros Sim. conseguem muitas coisas boas para os seus trabalhadores. Então, qual é o nosso papel diante dessas questões, diante dessas mudanças todas que aconteceram? O que é que a gente fez enquanto trabalhador para estar melhorando o nosso espaço de trabalho, né? Não só para a gente, mas também para toda a nossa classe. Então, é uma coisa bem, Sim. bem complicada. Então, a gente já vem. Me perdi só no comentário ali. Mas é de fato importante o trabalhador buscar seus direitos, sim, Anderson. Porque o futuro é imprevisível com esses governos. Com certeza. Fato, né? Então, a gente tem que buscar de forma organizada também. Eu acho que não é só querer fazer algo e tá lá ou não fazer, mas eu acho que é de forma organizada. Como é que eu vou conseguir chegar naquele objetivo? Como é que eu vou conseguir alterar essa realidade? Com quem eu preciso me juntar para fazer isso? Então, eu acho que é um pensamento que a gente pode levar para a vida, né? E aí a gente vem já sobre a nossa pandemia, né? O que é que a gente tá. O que é que aconteceu com a gente? Eu nunca imaginaria viver uma situação dessa na minha vida. Eu acho que muita gente não imaginaria passar por isso, ficar isolada dentro de casa, sem poder sair com uma coisa que a gente não enxerga, porque é um vírus que a gente não enxerga. E aí, como é que isso afetou, né, a questão do trabalho? Então, a gente tem dados do IBGE que no primeiro trimestre desse ano a gente já teve 12,9 milhões de desempregados. 12,9 milhões de desempregados. Então, assim, o que é que essas pessoas estão fazendo, né? Como é que essas pessoas estão se mantendo? Olha o que aconteceu no mundo por causa dessa pandemia. Então, nesses primeiros 3 meses, as consequências da pandemia foram gigantes. Então, a procura de emprego aumentou 1,2 milhão. Então, é 1 milhão, 1,2 milhão de pessoas procurando emprego, procurando uma renda para se sustentar e para se manter, né? E quem já tem trabalho? O que é que aconteceu? Quem já tem trabalho, no Brasil aqui principalmente, metade das indústrias brasileiras ou reduziu o salário ou suspendeu os contratos.
para ver se conseguia se Sim. manter. E não falo só das grandes empresas. Por exemplo, meu pai. Meu pai, ele é segurança de uma empresa noturna, reduziu o salário pela metade. Ele recebe metade do que ele trabalha e trabalhando mais. Porque agora tem que trabalhar todos os dias à noite. Ele trabalhava por escala. Então, muitas pessoas tiveram seus benefícios reduzidos, seu salário reduzido, a suspensão dos seus contratos, para as empresas conseguirem se manter também. Então, é uma via de duas mãos, né? Como é que ficou essa questão do trabalho na pandemia? A gente tem que pensar também nos dois lados. Não adianta Sim, pensar e culpar um lado só, mas os dois lados também estão sofrendo com essas questões, né? sim. O que foi feito, na verdade, as movimentações governamentais que começaram foi a vigorar a Lei 13.979, que era uma lei sobre o enfrentamento da pandemia mundial. Nessa primeira lei, que foi lá em fevereiro, eles não falaram muito sobre o trabalho. Só no terceiro artigo que eles falaram sobre a questão da falta justificada. Então, a ausência justificada. Se fosse por medidas preventivas, medidas de isolamento, o funcionário tinha suas faltas justificadas. Sem isso, sem problema. Demissões. Então, eles falaram que nas demissões não poderia ser demitido aquele funcionário que tivesse isolamento médico. Então, você que estava com o seu atestado, tem um médico ali atestando tudo, né, que você precisa ficar de isolamento, você não poderia ser demitido. Mas e o restante? Né? O restante desses trabalhadores. Ficou nessa questão da tensão. Meu Deus, eu vou ser demitido, eu não vou ser demitido. Então, isso causou uma aflição imensa no mundo do trabalho, né? Quando chegou em março, mais ou menos 22 de março, aí veio aquela maravilhosa medida provisória, 927. Não sei se você lembra que teve um rebuliço imenso sobre a questão do direcionamento para qualificação, que podia suspender o contrato por até 4 meses e o empregador poderia, se quisesse, oferecer um valor como ajuda para o curso, uma qualificação. Então, eu lembro que foi uma questão muito complicada e aí revogou, a 927 revogou para 928, que aí suspendeu, foi esse 18º artigo. Então, não tem mais essa questão de suspender para a qualificação. Um detalhe, aquelas empresas que tiveram margem para ter o subsídio do governo para poder pagar aquele valor base Sim, do desemprego para complementar, há um movimento no Congresso hoje para que elas estejam autorizadas a demitir. A empresa que adere a esse tipo de opção, ela tem uma restrição com relação a essa questão de demissão que está nessa lei. Tá para mudar. Então, nessa questão de retomada, contendo essa questão da retomada como discurso, para que as empresas elas consigam voltar a ficar fortes e tal, está sendo ventilada essa possibilidade, o que seria terrível. sim, Porque quem vai acabar pagando, como sempre, é o trabalhador. exatamente. É a parte mais frágil dessa relação. E é a parte mais frágil porque a gente já vem de de um clima que é instaurado no mundo do trabalho de insegurança. Então a gente tem medo de ser demitido porque precisa pagar a conta. De fato, a gente precisa sobreviver, precisa pagar a conta. Mas você viver num ambiente de trabalho que o tempo inteiro você fica com medo do seu patrão lhe demitir, porque ele diz sempre para você que tem 10 mil pessoas lá fora procurando o lugar dela. Então você vive nesse ambiente o tempo inteiro e não é saudável você ficar nessa questão o tempo todo apreensiva sem ter a segurança do seu trabalho. Então a pandemia agora acabou e piorou isso aí. Porque é você viver em constante incerteza do que está acontecendo com você e o que vai acontecer com o seu trabalho no dia seguinte. Então, Sim. é muita coisa para dar conta. Né? Muita coisa para dar conta. Nessa medida provisória, ele prevê outras ações que as empresas poderiam fazer para poder lidar, né, com esse momento que a gente está passando, como uma forma de diminuir a demissão ou retardar essa demissão. Então, o teletrabalho, que é um ponto que eu vou focar bastante daqui a pouco, para a gente conversar um pouquinho, que essa permissão até para estagiários de jovem aprendiz, de poder fazer o teletrabalho. A antecipação dessas férias individuais ou concessão de férias coletivas também como uma forma de retardar a questão das demissões. E aí a gente pensa que tem nessa MP, tem essa partezinha das férias que o empregador ele pode retirar o seu trabalhador
que já estava de férias ou de licença não remunerada, se ele for da área de saúde ou de funções essenciais. Então, você tem o trabalhar que, às vezes, eu já ouvi muito, está aliviado por estar em casa, mas aí ele, como era da área de saúde ou é de funções essenciais, o empregador pode muito bem suspender essas férias dele, suspender a licença. Então, ele vai ser obrigado a retornar ao trabalho. Então, como é que É uma fica... quebra de direito. É uma quebra de direito, né? Quebra de direito a gente viu na psicologia, né? Quando queriam obrigar a gente a trabalhar como voluntário. Sim. Contratando Você N profissionais. preencheu aquele... Não, querido. Não. Não. Não, porque a gente trabalha com trabalho e a gente entende que a gente precisa ser valorizado enquanto profissional também. Tem muitos profissionais atendendo gratuitamente, porque eles sabem a necessidade, sabem a importância. Mas não é o governo que tem como foco principal a manutenção da saúde, segurança, emprego para a gente, para todos os seres vivos, humanos desse mundo, e obrigar uma classe trabalhadora, obrigar uma, duas ou três classes trabalhadoras a prestar serviço gratuitamente. Então é mais complicado, né? É uma questão a ser pensada. E aí tem o banco de horas, voltando para a MP também, a suspensão nas exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, e outro PANDED que também deu com o deferimento do recolhimento do FGTS, que aí foi outra coisa que foi bem complicada. Mas não tem como a gente falar sobre todas as mudanças e tudo que aconteceu. Eu separei duas coisinhas para a gente conversar. E aí, uma dessas está ligada ao teletrabalho, que é um fenômeno que Antunes, né, Ricardo Antunes, ele é sociólogo, ele fala sobre a questão da expropriação do tempo. A expropriação da vida desse trabalhador. Então, o que é que está acontecendo? A expropriação do tempo é como se fosse a tomada daquele tempo daquela pessoa. Então, a expropriação no sentido do trabalho é quando você não tem mais essa divisão de trabalho, não tem essa divisão de trabalho e lazer. Então, o trabalho ele começa a invadir os outros setores da sua vida. Então, como é que está esse trabalho que está invadindo a sua vida de tal forma que você não consegue separar o que é família, o que é trabalho, o que é lazer? Então, ele fala sobre esse fenômeno que já acontece já há alguns anos, né? Essa invasão por meio também da tecnologia, pelo avanço da tecnologia. Tem um ponto que é importante, que seja por força da pandemia ou por imposição das mudanças do mercado de trabalho, tem um ponto importante que as pessoas não são preparadas para trabalhar em casa. Exatamente. Daí, quando você não está preparado para trabalhar em casa, tudo se entrelaça, sua divisão de tempo de dedicação à sua saúde, às questões da Sim. sua casa, ao foco para o seu trabalho, à sua alimentação. Fica muito difuso. E como é que o sujeito, e fora a cobrança por resultados que ele vai sofrer ao longo do tempo. Então, Sim, sim. essa falta de um preparo mexe com o emocional e com o psicológico do trabalhador, deixa uma margem muito aberta para que a imposição sobre a evolução desse trabalho ela venha sem ter uma contraposição, porque não tem uma posição do trabalhador frente, olha, o que me foi colocado foi para fazer isso nessas condições, porque as condições estão abertas. Não Sim. tem nada definido, escalado. Então, a não ser aquelas empresas que já atuavam como home office, com algo mais estruturado, vá lá. E é uma quantidade muito reduzida do mercado de trabalho que teve esse mínimo preparo. Mas hoje, boa parte dos trabalhadores que estão nessa questão do teletrabalho, do home office, estão em uma situação de relativa acessibilidade a esse tipo de situação. Extrema sensibilidade, né? Esse fenômeno que a gente está conversando, ele vem decorrente mesmo de problemas muito graves na estrutura de trabalho. Então, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Esse teletrabalho, o home office, ele já existe, como a gente já falou. E como você disse, já tem já algumas pessoas preparadas porque já trabalhavam nesse formato, já existia esse formato. Mas tem muita gente que foi pega de surpresa e disse, agora vá trabalhar em casa. Então, essa é um dos pontos que a gente precisa também entender e conversar, né? Que eu acho que é o que está no boom agora. É esse boom do home office. Todo mundo agora vai trabalhar home office. No Google Trends, né? Que é um dos mais pesquisados do Google, cadeira de escritório subiu um pico incrível.
Eu estava olhando as pesquisas e o trabalho afeta em tudo, até no consumo. Então tá tudo Sim. interligado uma coisa com a outra, né? E aí, acho que são algumas coisas para a gente pensar. A importância da rotina para algumas pessoas. Então, eu, por exemplo, não conseguia trabalhar em casa de jeito nenhum. Eu precisava sair desse ambiente. Porque a gente também tem a questão da importância simbólica, né? Do que é que esse espaço simbolicamente representa para mim. Então, o que é que esse espaço de trabalho representa para você? O que é que a sua casa representa simbolicamente para você? Então, a minha casa era para fazer nada. Era para descansar, era para assistir série, era para ficar com o marido, enfim. E o trabalho é que era o lugar para ficar séria, cronogramas, cumprir tarefas, produtividade. Então, eu tinha que sair da minha casa. E aí, como é que a gente vai lidar com pessoas que é mais ou menos parecida comigo, não consegue trabalhar em casa, e aí se vê obrigada a trabalhar em casa. Então, a gente tem a questão do que é associado ao nosso ambiente, né, também. E a mãe, o pai, o marido, a criança, o cachorro, como é que fica essa questão da pessoa fazendo atividades interferindo no seu sistema, na ideia de sistema composto por relações, funções, papéis? Você acaba mexendo em todo o sistema de sua Exatamente. casa. Exatamente. Eu tenho uma prima que ela tem 3 filhos, ela é enfermeira, tá nessa tensão de estar trabalhando, né, porque ela trabalha no hospital, e tem 3 filhos. Aula para 3 crianças na mesma hora. É uma loucura, assim, de manhã, quando ela não tá no plantão, é Ju, que é a pequenininha, aí Luca, que é o do meio, Guilherme, que é o maior, e aí todo mundo para assistir aula. Você mexe numa rotina que é surreal, né? Causa um cansaço e causa um esgotamento que às vezes a pessoa não tem o que fazer, né? E precisa cuidar dessa saúde mental justamente por isso. Então, esse home office, ele invade a privacidade do trabalhador, como a Angelita botou, e invade muito, né? Às vezes a gente não tem essa separação e às vezes pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, a gente separa menos ainda. Eu tenho outra prima que ela é professora, ela está trabalhando mais em home office do que trabalhava quando eu estava na faculdade, dando aula na faculdade. Então ela fez, minhas horas de trabalho aumentaram muito. Então como é que a gente consegue manejar essa questão, né? E o home office para quem? Que é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar também. Para quem é esse home office? Então, quem é que está se beneficiando desse home office? E pensar assim, as pessoas que estão, de certa forma, se beneficiando porque estão isoladas, porque o governo grita, fique dentro de casa. Mas o pessoal que não tem como. Segurança pública, segurança privada, limpeza urbana, pessoal da área de saúde que está na linha de frente, que os nossos porteiros, pessoas que mantêm uma mínima normalidade, né, vamos botar entre aspas, de uma sociedade que não podem fazer esse home office. Né? Como é que eles estão lidando com essas questões? Como é que a gente vai conseguir manejar isso daí? Né? Como é que a gente vai conseguir atender essas pessoas? E entender que elas estão na frente de um problema e que a gente, mesmo assim, dentro de casa, estamos privilegiados. Que a gente consegue ficar dentro de casa. Né? Então, Sim. tem muitas profissões que não tem como fazer home office. Que não existe esse home office. E como é que vai ficar esse trabalho para essas pessoas? Né? E aí eu já entro nessas novas tendências. São algumas coisas que, pelas pesquisas, pelo que a gente está vendo também no caminhar, podem ser coisas que vão acontecer momentaneamente, nesse momento de isolamento, e que podem perdurar também para pós-pandemia. São coisas que a pandemia em si e no mundo do trabalho, a gente precisa entender que é tudo muito, às vezes, muito fluido. Então, a gente está se adaptando ainda. Nesse momento, a gente está em um momento de adaptação. Então, as coisas estão acontecendo, está dando certo agora, e aí pode ser que dê certo depois, e aí acabe voltando atrás ou não. Então, a gente ainda está no momento de experimentar algumas alterações, né? Uma delas, essa formatação de entrevista, que é uma coisa que a gente fez o curso pensado nisso. Então, o que eu estava vendo muito é o aumento das videochamadas para entrevista de emprego. Esse aumento na oferta de trabalho home office. Se você jogar no Google, o que vai chover de trabalho home office é gigantesco. Já existia, mas agora ficou muito em alta, né?
o home office em si, por vários pesquisadores e várias pessoas da área, já é uma tendência de alguns anos. E já tinha uma tendência de ter um trabalho mais home office. Mas com o isolamento, ele acelerou essa tendência que não seria agora. Então, ele já colocou uma tendência que era mais para alguns anos à frente para ser a nossa realidade aqui. Então, essa oferta é gigantesca. O que é que vem implicado a ela? Que aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Controle. Então, o que está acontecendo é que as empresas agora, elas estão utilizando a robotização para fazer esse controle de produtividade. Então, eu só lembro de Foucault. Não tem... É vigiar e punir para a vida. Tudo que a gente consegue, olha para o lado, eu lembro de Foucault. Então, assim, com esse home office, as empresas estão se automatizando mais e estão tendo um maior controle sobre o que é que esse trabalhador está fazendo, a produtividade dele, como é que ele está rendendo. Então, está se utilizando mais algoritmos, mais dados, mais coisas tecnológicas para mensurar essa produtividade desse trabalhador. Então, é uma tendência Sim. que também tá muito em alta, né? Então, o que é que esse trabalhador, enquanto profissional, vai precisar para esse novo mundo? E o que eles pedem agora é um trabalhador que tenha um perfil de trabalhar em casa, que é uma coisa que era para poucas áreas, né? Para poucos trabalhadores. E trabalhadores que agora sejam engajados tecnologicamente e que saibam manejar as ferramentas digitais. E isso eu vi em vários sites de pesquisa sobre essas questões de trabalho e essas relações. Diga. Aí toda a live que eu coloquei, que eu estou trazendo ao longo das últimas semanas, eu estou falando para os nossos alunos. E para quem aqui está como convidado, Sim, seja da Dom, ou está passando pelo nosso perfil agora. Não abram mão de dominar ferramentas tecnológicas independente da sua área de trabalho. Mesmo que você não vá trabalhar em home office, porque deixar para aprender quando você for contratado não vai rolar. É necessário que você tenha um mínimo de capacidade para que o seu dom possa ser associado às ferramentas que estão à disposição para que você consiga desenvolver, casando com a tecnologia, as possibilidades de desenvolvimento do seu trabalho. é uma nova realidade, Então, né? A tecnologia em si agora é uma nova realidade. A Dom, a gente vem trabalhando na Dom no final do ano passado. A Dom se consolidou no isolamento. A gente só consolidou a empresa, todo o trâmite legal, tudo formalizado na pandemia. E aí o que a gente pensou? Meu Deus, e agora? Porque todo o nosso projeto, todo o nosso pensamento era presencial. Então a gente tem N atividades envolvidas, N cursos, workshops pensados e elaborados para fazer presencialmente. E aí quando aconteceu isso, e aí é um movimento que aconteceu com diversas empresas, grande, média, enfim, da digitalização. Então, muitas empresas sim. tiveram que ser obrigadas a digitalizar os seus processos, os seus serviços e o que fosse para poder atender essa nova realidade. Então, a gente fez, a gente vai fazer o que agora? Né? Se a gente não pode estar cara a cara, se a gente não pode fazer, dar o nosso serviço para o mercado de forma presencial. Então, a gente teve que se reinventar, como muitas empresas tiveram que se reinventar, né? Os deliveries é uma realidade atual, é uma nova vertente nesse mundo do trabalho. O delivery. Tem empresas que não cogitavam trabalhar com delivery, mas ou trabalha com delivery ou não vende. Então, vários Sim. bares e restaurantes aderiram às entregas, mas mesmo assim elas relatam uma queda imensa no faturamento. Então, as entregas passaram a ser quase que obrigatórias em qualquer empresa. Ontem eu estava passando no jornal da TV Cultura e aí tinha um professor comentando o seguinte, dando exemplo de uma padaria. Na medida que há a modificação do espaço de trabalho, a padaria vai muitas vezes demitir aquelas pessoas que trabalhavam lá e vai contratar pessoas que atuem com delivery. Não Sim, necessariamente perder trabalho, mas vai ser mudar o trabalho. Isso já está acontecendo agora e vai seguir sendo transformado com o passar do tempo. Óbvio, a gente está falando aqui de prestação de serviço e há N possibilidades de mudança ao longo das diversas áreas de trabalho. Mas é um exemplo que está na nossa esquina, que está no nosso bairro, que está na nossa rua, que aquele modo de se vender um ente essencial mudou. sim, Então, sim. imagina com as questões mais complexas e o resto vai mudar. Tudo. A gente tá vivendo uma transformação intensa.
É por isso que eu gostei eu queria resgatar também o que é que já foi transformado para a gente entender que esse mundo do trabalho, além de constante modificação, é um contexto em que a gente tem que estar o tempo inteiro se implicando para entender o que é que a gente pode fazer para melhorar, tanto como trabalhador, quanto melhorar a nossa classe trabalhadora. Então tá o tempo inteiro alterando, o tempo inteiro mudando. E acho que tem coisas boas também nisso, né? Eu falei muito do que alterou, de quais são as tendências, do que a gente pode esperar, mas também houve uma valorização dos pequenos negócios, que eu acho que é uma coisa importante pra gente lembrar, né? A gente começou a valorizar mais a tia que vende a coxinha daqui e aquele rapaz que vende o yakisoba ali, porque sabe da dificuldade. Então, é uma coisa positiva que esse momento também alterou a valorização desses pequenos negócios, né? Que foram criados aplicativos que justamente para poder você saber, perto de você, qual é o pequeno negócio que você pode ajudar para poder se manter. Porque é muito mais difícil para essas pessoas se manterem do que para essas grandes empresas. Então, muito mais vantajoso e você vai ajudar muito mais se você comprar daquele seu vizinho que está vendendo alguma coisa, daquele mercadinho que tem ali na sua esquina, do que se você comprar nessas grandes redes multinacionais, que elas vão ter queda sim, mas que elas conseguem se manter muito melhor do que as pequenas e médias empresas. Então é uma outra vertente, é uma outra realidade. E dentre essas coisas, o que a gente espera e o que as pesquisas estão dizendo é que o home office em si, ele vai permanecer. Então já é uma nova realidade, é uma nova vertente de trabalho que a gente precisa pensar sobre ela, porque a tendência é permanecer e a tendência é ter uma procura maior, ter uma demanda maior, na verdade, de trabalho home office. Então, assim, que trabalho é esse? O que é que eu vou ter que fazer para conseguir me adequar a esse trabalho, né? O que espera do trabalhador é que ele se adeque ao trabalho. Tem esse outro ponto bem complicado também, que acho que demora umas 10 lives para a gente conseguir dar conta. A questão da carga horária. Então, já tem empresas pensando que como é que vai lidar com essa nova carga horária. Tem empresas já pensando em diminuir dias de trabalho para poder intercalar com o home office. Uma coisa interessante que eu estava vendo sobre as mudanças para pós-pandemia nas empresas vai ser também arquitetura e higienização. Já tem empresas contratando, as grandes empresas, contratando arquitetos para rearranjar o seu ambiente de trabalho. Então a gente vai estar encarando um momento de mudanças extremas. Então tem empresas que já estão pensando nas salas de reuniões com janelas abertas para a circulação do ar, espaços para colocar os pertences pessoais já separados de todos os outros lugares, então espaços específicos. O foco na higienização, né? O foco nessa questão da limpeza, que eu acho que a gente também vai levar para depois dessa pandemia, de estar imerso o tempo inteiro nisso. A gente vai adquirir uma cultura que existe já há algum tempo na Ásia, China, Japão e Coreia. Eles já têm isso enraizado do uso de máscara, Sim. da questão facial e da arquitetura dos espaços, que eles já passaram por questões de saúde nesse sentido, não tão graves como aqui a gente está passando, mas que obrigaram eles a se adaptar em uma divisão de espaço, em uma questão de higiene, em uma questão sanitária um pouquinho mais sensível. Nós éramos, e de certa forma ainda somos, extremamente desleixados com relação a isso, ao cuidado com a higiene, ao cuidado com a saúde em si. Dá margem para a piada que Bolsonaro falou, não vou colocar questões políticas aqui, que ele falou que o brasileiro é tão resistente que pode mergulhar no riacho poluído de esgoto e sobreviver. Não é isso. Joga ele lá. Enfim, mas a gente sempre fomos. Mas sabe por que ele fala isso, Chico? Sabe por que ele fala isso? Isso eu estava conversando recente com uma familiar minha. O Brasil, para mim, é um país de crise. A gente é crise. Assim, o brasileiro, ele vive imerso em 500 milhões de crises. É uma coisa surreal. Eu acho que é essa questão da gente de vai jogar imerso? Vai. Por quê? Porque a gente consegue se reinventar. O Sim. brasileiro tem essa qualidade, né? A gente tem N defeitos, mas a gente também tem N qualidades. E acho que uma dessas qualidades
É justamente isso. A gente vive num dos países com maior desigualdade do mundo. A gente vive num país que mais causa homicídio a pessoas LGBT. A gente vive num país em que saneamento básico, que Não não é existe mais uma básico, coisa. É, o básico da palavra não tem, porque uma parcela privilegiada que tem isso. Então, assim, a gente vive em crises há anos, o tempo inteiro. Então, a gente tem essa nossa questão de estar o tempo todo se reinventando, o tempo todo estar se movimentando, mas a gente também tem que começar a se rebater e tem que começar a lutar por coisas melhores também, justamente porque a gente sempre se adapta. Então, sim. eu acho o povo brasileiro assim incrível, em alguns sentidos, em outros a gente dá uma repensada. Mas como tudo na vida, né? É aquela história. O fato de sermos jovens enquanto nação, cidadania, e assim, a questão de cidadania é essencial nesse processo, seja na questão da relação de trabalho, no estabelecimento dos seus direitos, na exigência diante do seu representante daquilo que é básico para você, quando a gente Uhum. conversa sobre questões de como será os novos espaços de trabalho para garantir a saúde dos trabalhadores, isso já deveria ter existido há tempos. Só que a coisa vai andando. E aí não é uma questão de culpar do empresário, culpar do trabalhador, é da nossa cultura que está sendo obrigada a se transformar para que ela consiga chegar em um estado de sobrevivência diante de um novo cenário, que é ou você se adapta ou seus funcionários, você vai ser contaminado por uma doença que pode te matar. Exato. A Angelita colocou aqui que a gente precisa reagir à falta de consciência política que acredita no sacrifício do trabalhador para salvar economias. Então, Sim, isso é uma coisa que é prioridade. A gente é prioridade, somos prioridade enquanto seres humanos. Então, se não tiver ser humano, não tem economia. Se morrer, não vai ter economia, gente. Então, é uma obrigação do Estado, é obrigação do país dar tudo que a gente que está lá na nossa Constituição, saúde, trabalho, educação. E a gente precisa reivindicar isso. E sabendo que, além de ser direito nosso, a nossa vida é muito mais importante do que a economia. sim. Então, é uma coisa que é um desgaste, né? Então, cansa. Eu acho que eu vi alguém colocando que já está cansado. Sim, a gente já está cansado, mas é não perder essa vontade de querer mudar, né? De E querer tem fazer novas coisas. E olhando o copo cheio, o otimismo das coisas, o como que a gente está, a partir de uma crise única na história da humanidade, da nossa sociedade, é entender nosso papel, nossa importância, o valor das pessoas frente ao valor da economia. Eu acredito que há uma possibilidade de as coisas serem transformadas, apesar dos pesares, ao nosso favor, para que as Sim, pessoas se reconheçam enquanto valiosas nesse processo de mundo do trabalho, de economia, da importância que seu sim. representante dá a você enquanto sujeito, cidadão, enquanto as escolhas. Vou colocar você para trabalhar diante de uma pandemia onde o pico está alto, qual é o respaldo que o Estado está me dando para eu poder seguir? Como é que está a minha relação com o dono da minha empresa? Então, isso é colocado na mesa para ser discutido, coisa que antes não estava sendo, que também era um equívoco. Então, que desse processo as pessoas se tornem melhores, mais críticas diante da sua posição e diante da Sim, necessidade sim. de ser melhor. E é o momento eu separei algumas coisas pra gente também não ficar só falando sobre coisa que deixa a gente para baixo, né? Mas nessa nossa configuração de vida agora, surgiram coisas incríveis também, né? Tanto no mundo do trabalho quanto na nossa vida pessoal. Então, como em toda crise, a gente sempre tira alguma coisa positiva. Então, a gente teve essa valorização das áreas, então a gente aprendeu, e que eu acho, e que eu rezo muito para que isso não fique só agora, mas que no pós também a gente sempre entenda o valor de cada profissional, o valor de cada área. Então, não é só nesse momento que a gente precisa deles. É num momento em que a gente precisa saber que todo trabalhador tem seu valor, toda área tem seu valor. E a gente saber disso todo, a vida inteira. Não é só nesse momento a gente está vendo que o pessoal de lá de linha de frente mantém a gente vai valorizar. Chega depois, esquece. Todos os dois lados, né? Precisam desse olhar. Precisam de um olhar permanente, né? De uma questão de valorização mesmo, enquanto trabalhador.
A descoberta de habilidades, eu achei isso incrível, porque o que a gente mais vê são pessoas que nesse momento conseguiu descobrir novas habilidades, né? Sim. Conseguiu. Eu era péssima em trabalho manual. Eu consegui fazer aqueles quadrinhos de MDF de pintura. E ficaram lindos. Eu consegui vender alguns, inclusive. Mas com isolamento a gente não pode comprar mais nada. Então, assim, muita gente descobriu habilidades novas que também puderam colocar em prática para vender. Então, eu tenho uma vizinha que ela começou a vender marmita saudável, porque ela precisava da renda. Eu tenho amigos que começaram a vender petisco. Eu tenho outras pessoas que também desenvolveram outras habilidades, tanto manuais, quanto de culinária, quanto de outras coisas, e que viram que, poxa, eu posso fazer isso também. Então, a gente também consegue tirar uma coisa bacana disso aí, né? Fazer uma reflexão tanto pessoal quanto social. Qual o valor que eu dou para aquele meu porteiro, para aquele rapaz que vem tirar o lixo da minha porta, né? Agora eu sei o valor dele porque não tem como eu sair para poder jogar o lixo, ele vem buscar. Não, sabe? Pensar o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia para ajudar. O mais incrível é os golfinhos. Você lembra? Você viu aquela reportagem dos golfinhos? Que eles retornaram aos mares de não sei aonde, depois de anos a fio. O mar de não sei aonde, que ficou incrivelmente lindo. A poluição, sabe? A poluição do meio ambiente, gente, ela diminuiu. Então, eu inicialmente pensei, meu Deus, o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade, enquanto ser humano, está acabando com esse mundo? Mas não é bem assim, E mas isso bateu. acontece, eu acho que isso foi por isso. Sabe, isso uma coisa que eu fiquei, meu Deus, tirou o ser humano de fato. Aquele ecossistema inteiro se retransformou e ficou melhor sem a gente. Não falo, não generalizo, porque existem sim pessoas que fazem a sua parte, tem pessoas que são engajadas com o meio ambiente, tem ONGs, assim, eu não falo dessas pessoas, eu falo das pessoas que não têm uma consciência, que usava o consumo exacerbado, e aí não pensa no próximo, não pensa no que é que está descartando. Então, assim, dá para a gente parar para pensar nesse momento, tanto como a gente evolui enquanto trabalhador, se reinventando dentro de casa, as pessoas tendo que entender o seu trabalho fora de casa, descobrindo novas habilidades e pensando também no planeta, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar e para tentar diminuir o nosso impacto enquanto ser humano na vida das pessoas, no trabalho das pessoas e no planeta, né? Socialmente como um todo, né? Sim. É a questão da. É como você me colocou. As pessoas estão se respeitando mais. Espero que isso seja carregado. Ou, Sim, na medida que eles não se respeitem, fica muito mais visível o desrespeito. A janela à frente às ações que são de abuso, ela está muito mais escancarada também por conta da tecnologia. Quem foge a isso está sendo muito apontado. A, a vida da natureza está melhor por conta da força da ausência do homem para poder afetá-la. Quando a gente voltar, a gente saber que o quanto que a gente acaba prejudicando a nossa natureza e o quanto que a gente sim, precisa olhar para si nesse processo. Coisas que são da natureza da nossa profissão, fazendo um trocadilho com a expressão natureza, que é olhar para si enquanto como eu estou com minha família, porque eu sou obrigado a ficar em casa, como é que estou com minha profissão e minha capacitação, enquanto como é que eu estou lidando com isso tudo, como é que você, com esse novo mundo, abrir suas portas para que a gente comece a navegar nele novamente, o quanto que a gente vai estar preparado para isso. Então, olhar para si e dialogar bem com as pessoas próximas a gente, para que a gente saiba o quanto que a gente tem potencial para poder cruzar essa vida diferente de o uma quanto maneira somos melhor. únicos também, né? Eu acho que a gente tem, por eu trabalhar com Angelita e com Lilian, já venho com a Angelita já há alguns anos, desde da formação, nessa questão da psicodinâmica clínica, do trabalho de base analítica. Então, a gente entende o trabalho, a gente entende, acho que a banalização da justiça social, que é um livro de Deju, todos os seres humanos deveriam ler, que é justamente sobre isso. Por que que esses ciclos que a gente acha que é perverso, que são perversos, por que que esses ciclos se mantêm? O que é que faz nessa relação a pessoa se manter sendo prejudicada e a outra prejudicar aquela pessoa? Então, é uma situação complexa que a gente abre a mente para várias coisas, né? E a gente precisa entender o quanto a gente é incrível enquanto trabalhador,
Que a gente não precisa ficar refém das empresas, óbvio, a gente precisa pagar conta, precisa. Mas a gente precisa entender que, como a Angelita fala, Larissa só tem uma. Ela dá esse exemplo dela e eu dou esse agora exemplo do meu. Larissa só tem eu. Então, vai ter várias outras para fazer o mesmo trabalho? Vai, mas da forma que eu faço, não tem. Então, às vezes a gente se prende e a gente fica em trabalhos adoecedores por medo, às vezes por insegurança, por não saber o seu valor enquanto trabalhador, enquanto pessoa. Então, quando você sabe o seu valor, quando você sabe, e aí eu digo, não é com arrogância, é só você entender o que você sabe fazer e o que você sabe fazer de melhor. Então, você vai saber fazer aquilo em qualquer outro lugar, né? Você vai conseguir. Tem uma frase, entre aspas, boba, mas que se pensar nesse sentido tem toda a razão. Se você não se valorizar, o outro vai te valorizar. O A outro gente vai tem que se amar, escolher. sempre dizendo, né? Vamos se amar primeiro para o outro amar a gente. Acho que no trabalho, Porque sem isso também é incrível. se você não se... E aí você falou também, não é questão de arrogância. Se você não se arma das suas qualidades e coloca elas de fato para as pessoas, não se submete a qualquer coisa, ou a qualquer Sim, situação, a pessoa vai entender que ela não vai te colocar em qualquer situação e nem vai pedir para você qualquer coisa ou vai te impor qualquer coisa. E repito, você, e aí a questão é buscar se armar das suas potencialidades, das suas capacidades, buscar até para que as pessoas entendam o quanto que elas precisam melhorar nesse processo. Todos precisam, mas diante da sua carreira, o que é que você precisa reforçar, o que é que você precisa adquirir, para que nessa relação você tenha mais autonomia nesse sim, processo. Você tenha sim. mais autonomia na relação que você está colocando o seu trabalho à disposição de alguém que vai ter garantias e vantagens em cima desse trabalho, mas que a relação ela seja a menos desigual possível. Que eu acho Sim, que a frase é você entender o seu valor, que é o principal, e saber, e ter aquela troca justa, né? É uma troca sim. justa. Eu estou vendendo a minha mão de obra, porque a gente não trabalha de graça, mas que essa troca seja uma troca justa, que a gente tenha uma relação saudável de trabalho, né? Que é uma coisa que é complicadíssima. Então, não é fácil, não muda de uma hora para outra, porque são comportamentos que já são repetitivos já da categoria trabalhador, né? Então, e também o que as empresas fazem e o modelo de pensamento que elas seguem só reforçam esse medo, só reforça essa distância. Não generalizando, mas a gente vê que é uma tendência, né? Só reforça esse medo de perder o emprego, essa angústia de que se eu não aceitar aqui, eu vou estar negando um trabalho, que é um absurdo você negar um trabalho. Então, tem certas coisas que a gente faz também porque a gente tem medo do que o outro vai falar sobre a gente. Então, se eu disser assim, eu não quero trabalhar, quando eu falei que eu não queria trabalhar mais para ninguém, mas você vai fazer o que é da vida. Mas... Então, assim, tem coisas que o outro não pensa sobre a realidade, né? Então, assim, você precisa entender, a realidade é minha, o que é que eu vou fazer dessa minha vida agora? O que é que eu preciso me mexer e movimentar para isso? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar o meu ambiente, tanto de trabalho quanto de vida, mas a gente está falando mais um pouco de trabalho. Então, assim, o que é que eu preciso fazer nesse meu trabalho para que eu vá mais feliz? Porque o trabalho é um pilar da vida do ser humano. Se a gente não trabalha, não vive, né? Porque a gente vive numa sociedade que é capitalista. Então a gente tem que ter dinheiro para comprar. A gente não paga conta com abraço nem com amor. Porque se fosse assim, eu tava pagando tudo. Porque eu tenho abraço para dar e vender. Mas não tem como, né? A gente tem que trabalhar. Então, se é um pilar e a gente passa, às vezes, a maior parte do nosso dia trabalhando, é isso que a gente está vendo. A gente precisa deixar o nosso trabalho menos adoecedor, né? Sim. Menos sendo como algo que realmente ele seja incrível pra gente, que fortaleça o nosso ego, que seja algo que a gente tenha motivação, do que ser algo que a gente fica, meu Deus, pra que eu tô fazendo isso, né? Não acho um propósito. Então, a gente precisa, e Antunes também fala sobre o propósito, a gente tem que achar um propósito no trabalho, um propósito no lazer. Então, a gente precisa também achar esse meio termo na vida, né? Pois é. Larissa, E já tá quase acabando. é isso. Vamos abrir espaço para quem tiver perguntas e a gente começar a fechar.
antes dessas últimas, entre aspas, né, palavras desta live, Sim. deixar todos parabenizando um feliz aniversário para você. Ah, obrigada. Tem um monte de gente aqui mandando parabéns, principalmente da minha família, que sabe que eu tô. Legal. Obrigada. Muito obrigado pela presença, pela generosidade da Dumpsi, das suas sócias, nesse partilhar de conhecimento que é muito importante. Eu Ah, acredito eu que que agradeço pelo espaço, né? Pelo convite. É incrível estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. desde muito tempo eu valorizo o quanto você pode trazer bons conhecimentos lá em sala, agora em live. E Sim, você foi a assim, primeira pessoa a me levar para uma sala de aula para dar palestra. E a primeira a me convidar para fazer uma live. Então, um prazer. muito obrigada. E é isso. Então, agradecer. As portas estão abertas para a gente gerar novas discussões a respeito de como o mundo do trabalho, educação, formação podem ser úteis para os nossos Sim, alunos, as pessoas que estão aqui que não são alunos, que já são profissionais, aquelas pessoas que desejam crescer profissionalmente. É importante que elas entendam a importância de diálogos como esse que a gente está tendo aqui hoje. É sim, importante sim. que, e aí falando do grau técnico, agradecendo o espaço que é dado para que a gente gere essas discussões, é um centro de formação tecnológica que valoriza muito o espaço de discussão sobre o trabalho, porque não é apenas um trabalhador que vai exercer uma atividade, e sim um cidadão que vai exercer uma atividade. Isso tem que ser colocado de maneira muito, com muita tranquilidade sobre isso. Que os nossos alunos que estiverem assistindo que lancem mão das ferramentas digitais para seguir crescendo durante sua formação, EAD, cursos livres, as aulas ao vivo, porque após a pandemia vai estar mais forte para encarar um mundo que vai ser diferente e precisa estar forte para não se tornar refém das circunstâncias que o mercado vai trazer. Obrigado, Lai. Nada, eu que agradeço, né? Eu super feliz por falar aqui. Tava muito nervosa, mas agora já tô tranquila, já tô adorando isso. Eu acho que desde a época da Grau, né, que a gente já se conhece lá, vocês têm esse comprometimento. Eu fui chamada várias vezes para fazer as palestras e eu acho incrível. Então, acho que os meninos têm que valorizar muito isso. E a gente só tem mesmo que tentar contribuir, né? O nosso foco na dor é tentar contribuir. O que é que a gente pode ajudar para que esse trabalhador entenda o seu valor como ser humano, como pessoa. Então, é o que a gente está tentando fazer, né? Para poder conseguir. E obrigada a todo mundo. Deixa eu agradecer esse povo maravilhoso aqui que tá me dando um monte de parabéns e me elogiando pra caramba. Ó, a maioria aqui é família, então já tá a família toda aqui. Minhas lindas sócias, Angelita e Lilian, Gentil. Ai, minhas amigas lindas. Então, muito obrigada a todo mundo também que participou. O pessoal também que eu não conhecia, da Grau, que tá aqui também. Muito obrigada pelo espaço. Foi incrível e eu adorei muito. Que bom. A Dom Psi, as suas sócias, a você, muito obrigado. Sigam com saúde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui, aqueles que estavam no perfil do Instagram, nossos alunos, nossos não alunos, parceiros da Dom Psi, amigos Uhum. das duas casas. Muito obrigado pela presença. A gente vai seguir trazendo lives. Toda semana tem uma live interessante para vocês. Sigam com a gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.